Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil em mais 191 países. No programa de hoje, o nosso convidado é o terapeuta e especialista em neurociência, Mário Lopes. Mário, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Tabata, é um prazer todo meu. Muito bom dia, boa tarde para todos os espectadores. E Mário, olha, esse assunto de saúde mental, ele é extremamente importante, né? Sempre foi, mas atualmente ele ainda mais está em foco, né? Digamos assim, principalmente no ambiente de trabalho, que tantas pessoas, o número de pessoas, né, que estão adoecendo, estão desenvolvendo ansiedade, depressão, burnout, vários transtornos relacionados ao trabalho. Só que antes da gente ir para esse tema, voltado especificamente ao mundo corporativo, eu gostaria que você falasse primeiro sobre a saúde mental de forma geral. Por que ela é importante? O que é e por que ela é importante? A saúde mental é o nosso norte, é o grande direcionador para qualquer coisa que nós façamos. Quando você fala que o Brasil está vivendo uma epidemia de saúde mental, é porque, de fato, nós vivemos uma epidemia. Só que é uma epidemia silenciosa. Imagine que o Brasil tem a desonrosa menção de ser o país com maior índice de ansiedade do mundo, um dos maiores índices de depressão do mundo. O suicídio aumentou no Brasil mais de 7% em 3 anos, ao contrário dos outros países, que teve uma redução significativa. Por que nós estamos assim? Muitos motivos. Esse ritmo de trabalho que nós temos, esse trânsito caótico que muitos são obrigados a enfrentar, estilo de vida, alimentação. A alimentação, todo mundo pensa assim, o que tem a ver com a saúde mental? Tudo, tudo. Açúcar, por exemplo, é um alimento altamente inflamatório, altamente. O prejuízo que ele causa nos mecanismos cerebrais são terríveis, são muito complicados. E nós nunca consumimos tanto açúcar. Sejam eles industrializados, sejam eles não industrializados, seja na forma do açúcar em si, seja nos alimentos, nas outras, não é nem alimento, é feio falar alimento, nos comestíveis que têm açúcar entre os seus integrantes. Comemos muito embutido, muito ultraprocessado, isso são coisas terríveis para a saúde mental. Então, o brasileiro sofre desde a nascença. A situação econômica também nos empurra para uma dificuldade de saúde mental muito grande. Essa pressão, tenho que garantir o almoço do dia, depois do almoço eu tenho que garantir a janta do dia, depois eu tenho que garantir o café da manhã no outro dia. Não temos mais o tempo nem as condições de fazer um planejamento da nossa própria vida. Então, saúde mental é um problema derivado de uma série de outras questões sociais, econômicas que nós estamos vivendo já há alguns anos. Tudo interfere, né? Tudo, como você disse, até a alimentação, que muitas pessoas nem imaginam, acreditam que a alimentação está muito associada somente à estética, ao peso, mas não, também influencia na saúde mental para bem ou para mal. Para bem ou para mal. O que acontece é assim, Tabata, nós temos dois grandes grupos de, vamos colocar, comestíveis. Aqui você tem os alimentos, onde você tem frutas, você tem legumes, você tem verduras, você tem carnes, que são o alimento de verdade, aquilo que os nossos ancestrais consumiam desde que o mundo é mundo. E aqui nós temos os comestíveis, que são produtos que vêm da evolução industrial, que são aqueles comestíveis para você
encher o seu estômago, preencher um espaço vazio, mas que é muito pobre do ponto de vista nutricional, do ponto de vista calórico. Então, o que acontece? Esse é mais fácil, mais barato, é saboroso. Quem que não gosta de uma batatinha frita, daquela de saquinho? Quem que não gosta de um conservante, de um refrigerante? É gostoso. A indústria faz propositalmente. Claro, ele tem que ter algum atrativo. Então, nós estamos substituindo o alimento de verdade pelo alimento ultraprocessado ou por esses que eu prefiro chamar de comestíveis, que nós intoxicamos o nosso corpo e, por consequência, interfere na saúde mental. E aí a gente fala, então, do trabalho. A gente passa a maior parte do tempo, né, no trabalho. E aí vem também a questão da alimentação, o que nós estamos comendo no trabalho, que você já falou, né, o quanto isso interfere. Agora, como que a saúde mental, ela interfere no nosso dia a dia, no trabalho, na produtividade, por exemplo? Eu gostaria de até abrir um pouquinho mais, porque quando nós falamos dos efeitos da saúde mental, nós estamos falando, em primeiro lugar, nos nossos próprios relacionamentos pessoais. Imagine uma pessoa que sofra uma crise de ansiedade crônica, por exemplo. O que é ansiedade? Ansiedade é você viver constantemente no futuro. Um futuro que você não sabe se vai acontecer daquele jeito ou não. É apenas uma hipótese. Só que o seu cérebro prega uma peça em você. Ele projeta esse futuro da forma mais negativa possível. E como você está focado naquele futuro que não existe, que ainda não está acontecendo, e as suas lembranças são as piores possíveis, o que acontece com o seu presente? Ele é esquecido. E o seu presente, você fica andando, girando em torno de algo que vai acontecer. Aí o seu marido, o seu namorado, ou a sua esposa, a sua namorada, ficam para trás. Aí você está tão ansioso que você consome um tempo enorme pensando no que será feito, se é que será feito, e você não janta com a sua família, você não conversa com as pessoas que te cercam. E isso você transfere para o seu trabalho. Aí no seu trabalho, ao invés de você se preocupar e desenvolver bem as tarefas que você tem que desenvolver agora, você está pensando nas tarefas que você vai ter que desenvolver num momento futuro, principalmente colocando a concorrência interna, pelas promoções, pelos aumentos salariais e tudo mais em jogo. Então, você está num futuro pensando em estragar a vida do outro que, de repente, é o seu concorrente, para uma mesma posição, para alguma coisa que está lá, e você está sempre negligenciando o presente. Então, o que acontece, Tabata? Com isso, você prejudica a sua vida com os seus pares, seus amigos, seus colegas, prejudica a sua vida na sua casa, no seu ambiente pessoal. Aí chega um momento que acontece o quê? Ninguém é de ferro, né? Chega uma hora que a companheira ou companheiro, seja lá o que for, diz, olha, não dá. Não dá, já deu, né? Tentei. Pô, mas você não falou nada. Não, eu falei muito, você que não ouviu. Você que não ouviu. E o cérebro tem um mecanismo de percepção, de atenção, que é altamente seletivo. O seu cérebro, ele capta as informações, ele capta as mensagens que tem de acordo com o seu interesse. E esse interesse está ligado às suas crenças, está ligado aos seus valores, está ligado aos seus objetivos. Então, o que significa, em última análise, tudo isso? Se eu não prestei atenção no que você me falou, mesmo você sendo a minha esposa, a minha namorada, a minha companheira, é porque você não é tão importante para mim como é aquela projeção futura, que, mais uma vez, eu nem sei se vai se concretizar, nem sei se vai existir mesmo. Então, nós temos relações frias,
relações mais curtas, nós temos uma competição exacerbada dentro do ambiente de trabalho, nós temos uma necessidade, o ambiente corporativo nos impõe, de certa forma, de estarmos permanentemente preparados para alguma coisa que virá na frente, que é mais ou menos semelhante à nossa infância, à nossa educação, né? Quando a gente está no primário, o que acontece? Ah, mas para que eu preciso estudar isso, aquilo outro? Não, mas você vai ver. Quando você chegar na minha época era ginásio, agora eu não sei nem como que fala mais. Mas quando você chegar na etapa seguinte, você vai precisar de tudo isso é importante e tudo mais. Passa-se o tempo, você supera aquela ansiedade de chegar naquela nova etapa, agora sim, agora eu sou gente, agora eu tenho alguma coisa importante que eu vou estudar, vou saber por que eu estou fazendo isso. Para que eu preciso? Não, isso é preparatório para a próxima etapa que você vai ter lá na frente. Aí você passa mais todos esses anos se preparando para o que está lá na frente. Olha como nós somos acostumados a olhar sempre para frente e não olhar para o hoje. Não é por outra razão que uma meditação relativamente simples como o mindfulness tem uma dificuldade enorme das pessoas fazerem, porque elas são treinadas a não estar aqui, estar sempre lá na frente. E a empresa sabe disso e impõe, porque ela sabe que enquanto ela estiver jogando esse objetivo lá na frente para a pessoa vai fazer um curso, a pessoa vai se esforçar, vai ferrar o outro que está aqui do lado dele em nome daquela posição, daquela coisa. E a produtividade, digamos assim, aumenta. Só que tem um preço. E como? E aí, uma hora, esse preço vem em doses cavalares, afetando o indivíduo, que nessa altura ele pode estar exausto, ou afetando a própria empresa, que aí a produtividade da empresa como um todo cai. Mário, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo, que está super interessante, e você vai aprender também como lidar com tudo isso, com a pressão, com esses transtornos que muitas vezes podem nos afetar no ambiente de trabalho. Não saia daí, o Análise Direta volta daqui a pouquinho. O Análise Direta está de volta e eu te lembro que o nosso convidado de hoje é o terapeuta e especialista em neurociência, Mário Lopes. Mário, antes do intervalo você estava fazendo um panorama, né, sobre a saúde mental, a importância de cuidar da saúde mental, porque não adianta a gente pensar como se fosse uma pizza, né? Cada fatia eu cuido primeiro disso, primeiro dessa área da minha vida, essa daqui eu deixo para depois, primeiro a vida pessoal, depois o trabalho, ou vice-versa, e tudo está interligado, né? É isso mesmo. Tudo isso é interligado. Temos que pensar assim, o ser humano é um só, a Tabata é uma só. Então, você não consegue simplesmente desligar. Agora, eu deixo de ser esposa para ser profissional. Agora eu desligo esse daqui para ser mãe. Não, isso não funciona, não é assim que acontece. E olha, que nós não falamos ainda sobre um outro aspecto muito importante que anda paralelo à alimentação, que é a atividade física. Porque está mais do que provado que o movimento é inerente ao ser humano. Todo ser humano precisa se movimentar. E a razão é histórica. A razão é histórica. Imagine o seguinte, o homem tem mais ou menos 2,5 milhões de anos que você tem as evidências do primeiro hominídeo no mundo. O que nós éramos nessa época? Nós éramos a base alimentar, nós éramos comida que andava. Então, era comida divertida, né? Porque além dos outros animais nos comerem, ainda tirava uma, né? Muito bem. O homem, para poder sobreviver, ele precisou o quê? Movimentar-se. Ele precisou fugir, ele precisou desenvolver alguns circuitos mentais, cerebrais, que nós herdamos, está aí dentro do seu cérebro, assim como está dentro do meu e de todos os telespectadores,
que nos permitem sobreviver. Nos permitem sobreviver. E o desenvolvimento industrial nos trouxe algumas comodidades. Hoje nós não precisamos mais fugir subindo em árvores para não ser pegos. Hoje nós podemos cercar o nosso ambiente de moradia, que antes seria uma aldeia, seria alguma coisa equivalente a isso, e tudo bem, nada entra através daquela porta. A insegurança foi até mesmo aumentando a espessura das paredes, né, e das portas. Em compensação, cada vez menos nós nos movimentamos, cada vez menos nós exercitamos o nosso corpo. Então, olha a combinação. Nós nos alimentamos mal, porque nós temos alimentos mais práticos para cobrir a nossa falta de tempo, e a nossa falta de tempo também não permite que nós exercitemos o nosso corpo. O nosso corpo, o exercício, ele solta hormônios, como, por exemplo, a serotonina, solta dopamina, são hormônios importantíssimos para o nosso bem-estar, a nossa sensação de estar vivo, aquela sensação de estar bem. Enfim, aí a gente fala, nós estamos sofrendo ansiedade, mas como é que nós estamos liberando um pouquinho só de serotonina no nosso organismo para nos dar uma sensação boa, uma sensação de bem-estar? Então, o homem, voltando um pouquinho, ele é um ser social, aquele que achou que ia poder enfrentar um mamute sozinho, se arrebentou, se deu mal. Ele e toda a sequência dos que poderiam ser os descendentes dele, tá? Então, o homem entendeu que ele não podia enfrentar o mamute e ele fez o quê? Se juntou, se agrupou. No que a Tabata é boa? Ah, a Tabata é boa em tal coisa, então legal, vamos usar isso que a Tabata tem de bom. O outro é bom nisso, o outro é bom naquilo, e esse grupo consegue sobreviver. Isso nos leva ao seguinte: o nosso cérebro só tem duas funções: é nos afastar dos perigos e nos aproximar do prazer. A prazer em todos os sentidos, sexual, alimentar, até porque é através do prazer sexual que você perpetua a espécie. E todo o animal está aqui para perpetuar a espécie, não quer ver a extinção da espécie dele. Então, o nosso cérebro é programado para nos trazer o prazer, perpetuar a espécie e nos afastar do perigo, foi criando instrumentos para facilitar a nossa vida, para assegurar uma sobrevivência, assegurar uma longevidade. E essa longevidade, chegando nos dias atuais, está cobrando esse preço de todo mundo. Parece que, ao invés de evoluirmos, parece que a gente está andando para trás, né? Parece que, do ponto de vista mental, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você vê como não dá para a gente pensar na ansiedade como um elemento que já está pronto. Olha, ele apareceu, a ansiedade chegou aí, está acometendo todas as pessoas. Não, é um processo que vem caminhando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa evolução, e que nesse momento está atingindo um ápice. Está atingindo em nome do status, em nome da segurança, em nome do dinheiro, está nos cobrando esse preço alto. E eu volto a dizer, e o que a empresa tem com tudo isso? A empresa adotou todo esse modelo para dentro dos seus quadros. Na década de 60, 70, nós tínhamos aquelas organizações extremamente verticalizadas, as empresas tinham tudo. Imagina, a Volkswagen tinha padaria dentro da unidade fabril. Precisava comprar pão, ao invés de comprar pão para os operários, ela fazia o pão dela mesma.
Criou-se, portanto, estruturas enormes, estruturas gigantes, que se mostraram ao longo do tempo insustentáveis. Ao longo do tempo se mostrou que esse modelo já tinha se esgotado. Então, quando o modelo se esgota, que você achata as organizações, o que acontece? Sobra gente, falta vaga para tanta gente. E a competição se exacerba por conta disso. Passam-se os anos, chegamos na década de 70, 80, temos a grande evolução da informação, né? É tida como a segunda revolução industrial, né? Ou a terceira revolução industrial, a revolução da informação. Hoje o mundo não tem mais fronteiras físicas, ou estamos distantes a um clique apenas daqui para qualquer lugar do mundo, e talvez isso tenha sido o nosso grande bem, a nossa grande evolução, mas também o nosso grande mal no que diz respeito ao aumento da ansiedade, aumento dessa neurose toda de fazer as coisas ao mesmo tempo e tal. E eu diria para você uma coisa: o subproduto que nós temos dessa evolução da informação, dessa evolução da comunicação instantânea, são as redes sociais. O que acontece com a rede social e que contribui perversamente com o aumento da depressão, com o aumento da ansiedade? A rede social é mestre de mostrar o palco das pessoas. O que é o palco? O palco é a pessoa arrumada, o palco é a pessoa diante de um carro que você nem sabe se é o carro dela mesmo. O palco é aquela foto que ele tirou em algum lugar, mas que pode perfeitamente ter sido montada para apresentar uma paisagem bacana. Ou seja, a rede social é pródiga de mostrar cenários maravilhosos, rostos maravilhosos, corpos esculturais e tudo mais. E aí você vê tudo isso. E você compara esse mundo exterior com o quê? Com o seu bastidor, com o seu background. Nossa, eu não tenho esse corpo. Nossa, eu não tenho esse carro. Nossa, eu não tenho esse estilo de vida. Então, você vive uma vida de comparações que você nem sabe se essa comparação ela é válida ou não, e isso aumenta a sua necessidade, você põe na cabeça a sua necessidade de trabalhar mais, de ganhar mais, de ter mais, para você poder ter aquele estilo de vida que você está se comparando na rede social. Eu estou dizendo que a gente não tem que querer mais? Não, não é isso. Eu estou dizendo apenas que nós estamos usando réguas erradas. Nós estamos usando réguas que não medem efetivamente, em primeiro lugar, a felicidade, a realização. Nós estamos usando réguas que a nossa cabeça nos leva a usar como um parâmetro de sucesso. Que são muito superficiais. Muito superficiais. É terrível. Você escreve uma coisa de 5 linhas, nossa, isso é textão. Tabata, como é que você consegue falar sobre algum tema? Como é que você consegue minimamente dissertar sobre alguma coisa em 5 linhas? Uhum. Não tem jeito. Não dá nem para falar do jogo de domingo passado em 5 linhas. É muito superficial. Um vídeo que você tem que ter na rede social de 40 segundos, porque mais do que isso é vídeo longo, é a apologia da superficialidade, da banalidade, do raso, do superficial. As pessoas não conversam, Tabata. As pessoas não conversam. Eu falei agora há pouco que o homem precisou se agrupar e que o homem é um ser social por natureza. Ok, o homem é um ser natural, é um ser social por natureza. Perfeito. O que você faz em sociedade? Entre outras coisas, você conversa. Entre outras coisas, você interage com as pessoas que estão no seu entorno. Isso faz com que você aprenda uma cultura, isso faz com que você conheça uma história,
Isso faz com que você entenda e respeite a diversidade, os pontos de vista diferentes, porque estamos juntos, mas não quer dizer que nós pensemos igual sobre tudo ainda, né? Então, hoje, nós não temos mais nada disso. É comum você olhar num restaurante, você vai com seu marido lá num restaurante fazer um jantar de comemoração, ou um jantar comum, um jantar cotidiano, e você vê alguém lá perto de você, um com o celular aqui, outro com o celular ali. Aí você se pergunta, mas por que ele saiu de casa? Será para ficar? Será só para alimentar-se? Se não é para ter o prazer de ter essa experiência de comer essa comida, vivenciar esse local, enfim, de curtir aquelas 2 horas, 1h30, sei lá. Então não tem sentido comer em casa mesmo e fica no celular por lá mesmo, não gasta tanto dinheiro. Então, eu queria fazer só um resumo da ópera. Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando dessas mudanças, dessas quebras de hábitos que nós tínhamos até então e que nós não temos mais. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de uma qualidade de vida que nós perdemos ao longo do tempo. E aí o que acontece? A mente adoece, claro, porque a sua mente foi programada para viver em sociedade, em grupo, mas ela não vive mais. A sua mente foi preparada para você acasalar-se, e para acasalar você tinha que fazer um ritual de acasalamento. Você não precisa mais. A sua mente foi programada que para que você comesse, você precisava despender algum esforço para comer. Você não precisa mais. Dá para entender por que nós vivemos uma crise de saúde mental extraordinária? Agora, como lidar com tudo isso, você vai saber daqui a pouquinho no Análise Direta. Não saia daí, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Análise Direta está de volta e o nosso tema de hoje é saúde mental e emocional no ambiente de trabalho. É claro que o nosso convidado de hoje é o terapeuta e especialista em neurociência, Mário Lopes, e ele já falou pra gente, né, e explicou aqui que não dá pra gente tratar da saúde mental somente no ambiente de trabalho, mas que ele está ligado, a saúde mental está ligada com todas as áreas da nossa vida, até mesmo a forma como a gente se alimenta, até mesmo se a gente pratica atividade física. Então, tudo está interligado. Agora, Mário, como perceber se nós estamos adoecendo? Quais são os sinais de alerta? O sinal mais clássico de alerta, quando nós estamos sofrendo de ansiedade, por exemplo, e aquela crise de borderline, são as mudanças repentinas de humor. Você está aqui, está feliz, em fração de segundo você vira. Esquecimento. Você está fazendo alguma coisa, qual era o nome disso daqui mesmo? Onde que estava isso? Onde que estava aquilo? Irritabilidade, pouca tolerância com as coisas. São sinais clássicos, básicos de que alguma coisa não está bem. Esses sinais, tanto no ambiente corporativo quanto em casa, sim, por exemplo. Sim. Não importa o ambiente. Não importa onde. O ser humano é o mesmo. Ele vai exibir essas mudanças, essas alterações de comportamento aonde ele estiver. Azar de quem estiver mais perto, né? Aquela coisa, sobra primeiro para a mãe, depois sobra para a namorada, depois sobra para a esposa, depois sobra para o filho, enfim, quem está perto é quem sofre mais. Tem jeito de, tem jeito não, antes de falar sobre isso. Existe uma regra, todos são assim? Claro que não. Isso algumas pessoas exibem em maior intensidade, outras em menor intensidade. Não dá para dizer que tem um ponto a partir do qual pode considerar uma coisa ou outra. Agora,
Tá, esses são os sinais de alerta, Sim. né? Você até mencionou nos blocos anteriores que muitas vezes quem convive com a gente pode estar falando ali, ó, você não tá bem, você não tá bem. Isso está afetando o nosso relacionamento, a nossa família, o trabalho. Então, a gente precisa... Quando assim, ó, primeiro de tudo, se alguém está falando isso pra gente, já significa que o quadro, Tem algo né, errado. já está num nível avançado ou não? Pode ser só no começo mesmo. Pode. E quando você ouve alguém falando, alguém que realmente gosta de você, alguém que realmente se importa com você, você tem que ter a humildade de entender que isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal. Tem alguma coisa que não está acontecendo como acontecia antes. O meu comportamento, tradicionalmente, foi desse jeito. E ela está reclamando que esse meu comportamento não é mais esse. Então, nós precisamos olhar para nós para entender isso daí. Isso é o quê? É o famoso autoconhecimento. Não tem como você cuidar da sua saúde mental se você não praticar o autoconhecimento. Afinal, o que me motiva para sair de casa? O que me agrada? O que me desagrada? Mas de verdade mesmo, não pelo papel que eu exerço. Quando você está numa empresa, você veste uma camisa de uma persona. Está ali, você está desempenhando um papel. Mas mesmo desempenhando esse papel, há coisas que você tolera, há coisas que você aceita, há coisas que você não aceita. Isso tem que ficar muito claro. Existe um limite aonde você pode avançar ou não. Você precisa ter coragem para isso. Precisa ter coragem, sem sombra de dúvida. Ninguém está falando aqui para ser o louco de dizer para o chefe, não, chefe, não é assim, não é desse jeito. Mas você precisa saber se posicionar de acordo com aquilo que te move. Porque se você é tolerante demais, vamos pegar um caso comum, o assédio. Você não tolera o assédio. Você tem muita dificuldade de lidar com aquela pressão, com aquela coisa assim, mas em nome do trabalho, em nome do seu salário, você vai tolerando, vai mantendo, vai remoendo aquilo, vai engolindo aquilo para dentro de você, porque você precisa do trabalho. Ora, seria muito mais inteligente você fazer ou conversar com quem está fazendo esse assédio moral com você, ou você começar a procurar outro emprego. Porque não é assim, né? Não dá para você se manter num ambiente que você sabe que é tóxico para você. Tá? Outra coisa que a pessoa precisa entender, as pessoas pensam que autoconhecimento é moda. Isso aí é a palavra de coach, palavra dos terapeutas de hoje. Saiba que o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, ele remonta a 2.500, 3.000 anos atrás. Todos conhecem aquela história do oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos é o quê? É o grande mistério, é a grande questão do ser humano. O oráculo de Delfos é aquela história de qual é o animal que de manhã anda em 4 patas, no alvorecer anda em 2 e no anoitecer anda em 3. É o ser humano, no seu processo de envelhecimento. Reconhecer isso não é tão simples. Ora, quando eu era pequeno, eu era dependente. Depois eu cresci, fiquei forte, fiquei vistoso, mas depois eu vou ficar dependente de novo. Esse é o ciclo de todo ser humano, isso é autoconhecimento. Nós estamos falando de uma coisa de 2.500 anos atrás, então não é moda. Nós temos o preconceito de achar que estudar-se, conhecer-se é coisa de, sabe, não tem nada para fazer, o cara do paz e amor, não é isso. Agora, buscar ajuda é essencial, né, Mário? Porque muitas pessoas não conseguem ter
buscar um autoconhecimento, ler a respeito, buscar saber mais sobre tudo isso, a importância de cuidar da saúde mental, mas para isso que existem profissionais, terapeutas, pessoas capacitadas que podem nos dar todo esse auxílio. Exatamente. Para que a gente possa lidar com tudo isso, porque assim, todo mundo, todos os adultos precisam trabalhar, precisam sustentar a casa, mas a gente precisa saber lidar com essa pressão, né? Lidar com tudo isso, porque realmente, senão a gente vai ser mais um número nesses índices absurdos de depressão, ansiedade, burnout. E, principalmente, você vai ser mais um no mundo. E aí, o que você veio fazer nesse mundo? O que você está deixando para os seus filhos, para a humanidade dessa sua passagem por esse mundo? Simplesmente você existiu, comeu, dormiu e... é muito pouco. É muito pouco. A ajuda é essencial. Reconhecer que precisa de ajuda é fundamental. Tentei, não está dando certo, perdi a namorada, no emprego está complicado, aquela promoção não veio para mim, meus amigos se afastaram de mim. Pô, é muito indício, né? É muito indício, é muita coisa acontecendo, está na hora de você procurar. O terapeuta é a pessoa mais indicada, é a pessoa que vai te ouvir, é a pessoa que vai trabalhar essas suas questões internas para elas virem à tona, ressignificar, tratar, mudar essa história. A grande pegada da terapia, com todas as técnicas que existem, essencialmente é isso, é trazer o que está escondido, ressignificar, para que a pessoa possa seguir a vida de uma forma tranquila, de uma forma boa. Para que possa encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio. Em todas as áreas da vida. Agora, Mário, nas suas redes sociais você traz muitas informações, né? Sim. Tudo isso que você falou aqui tem inúmeros posts, eu até dou a dica. E qual que é seu Instagram? Mário Lopes Terapeuta. Mário Lopes Terapeuta, tudo junto? Tudo junto. E aí você atende várias pessoas e você fala exatamente sobre isso, né? Que não dá para a gente tratar só de uma partezinha da nossa vida, um fragmento. Exatamente. Né? O atendimento, ele pode ser sempre individual, as pessoas que não se dão bem de falar dos seus problemas com os outros, mas também pode ser em grupo. Trabalhar em grupo, principalmente em empresa, é muito rico. Você fazer uma roda de conversas, uma roda de amigos. Qual é a grande questão que a gente tem aqui? A questão é X, sei lá, excesso de trabalho. Temos que lembrar sempre que quando nós falamos de ambiente de trabalho, nós também estamos falando do quê? Da composição do trabalho, da ergonomia, do físico do trabalho. Não é só você, é você inserido nesse ambiente. E você, nesse ambiente, inserido numa meta, num objetivo que você tem que alcançar. E um grupo para trabalhar isso daí é extremamente rico. Então, é até uma sugestão, né? É muito legal que você traz aqui para que as empresas tragam um profissional para que faça esse trabalho, né? Para fazer. Junto com os colaboradores. E vou lhe dizer mais, a medicina do trabalho entendeu isso recentemente. Por quê? Na última reunião que teve do Conselho Deliberativo do Ministério do Trabalho sobre Saúde do Trabalho, incluiu saúde mental entre os fatores de risco. Então, daqui a um ano, mais ou menos, vai sair a portaria, ainda não saiu, vai ter todos os parâmetros, todos os quesitos para você incluir no diagnóstico de saúde do trabalhador a saúde mental. Perfeito. Para ver a importância, né? Para ver como que é importante. Mas demorou? Demorou muito. Demorou muito. Mário, foi um prazer. Eu gostaria que você falasse mais uma vez. O seu Instagram vai aparecer aí na tela. Para quem quiser te acompanhar, conhecer mais o seu trabalho, buscar ajuda. Extremamente importante. Mário Lopes Terapeuta.
Mário Lopes, terapeuta, tudo junto. Tudo junto. Mário, foi um prazer te ouvir. Foi uma aula. Foi muito bom te ouvir. Você trouxe aqui todo o contexto para a gente entender, né, que não dá para tratar a saúde mental de uma forma muito simples, muito singela. E autoconhecimento é tudo. É tudo, sem dúvida. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado mesmo. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.